Pare para pensar um pouco. Ontem alguém trabalhou até tarde. Dormiu cansado. Acordou cedo, apressado, já devendo tempo ao próprio dia. Levantou correndo. Resolveu pequenas urgências. Correu para compromissos. Atendeu expectativas. Cumpriu tarefas. Voltou a repetir o que já vinha repetindo há muito tempo. E talvez, em nenhum momento, tenha parado para pensar no que realmente está vivendo. É assim com muita gente. A vida passa em movimento. Mas nem sempre passa em consciência. E, no meio dessa correria que se repete, surge uma pergunta que quase sempre é adiada. Para que serve tudo isso? A dor da vida tem sentido? A vida não é feita apenas de alegrias, conquistas e momentos luminosos. Ela também nos entrega perdas, frustrações, cansaços, silêncios difíceis e sofrimentos que nem sempre cabem em explicação alguma. E diante disso, há uma pergunta. Por que desejamos tanto? Por que sofremos tanto? Por que lutamos tanto? E, principalmente, há sentido em tudo isso, ou estamos apenas atravessando a existência às cegas? Hoje, quero olhar para essa pergunta a partir de dois grandes pensadores: Schopenhauer e Nietzsche. Schopenhauer. A vontade faz sofrer. Schopenhauer não via a vontade como um simples querer coisas. Para ele, a vontade é a força fundamental por trás de toda existência, um impulso cego que nunca se satisfaz completamente. Quando conseguimos o que desejávamos, o alívio dura pouco porque a vontade já está apontando para o próximo alvo. Por isso o tédio aparece tão rápido depois da conquista. Não é preguiça, é a vontade revelando que ela não foi criada para descansar. E é por isso que Schopenhauer via na arte e na contemplação estética um dos poucos momentos em que conseguimos, por instantes, silenciar essa vontade incessante. Nietzsche. A dor pode virar força. Nietzsche, porém, olhou para a dor de outro modo. Para ele, o sofrimento não precisava ser apenas negação da vida. Ele não propunha que devêssemos simplesmente superar a dor para depois sermos felizes. Propunha algo mais radical. Que a própria capacidade de dizer sim na vida, incluindo a dor, é o que distingue uma existência forte de uma existência enfraquecida. Não se trata apenas de transformar a dor em algo positivo depois que ela passou. Trata-se de desenvolver uma relação com ela tal, que a dor deixe de ser apenas algo que nos acontece, e passe a ser algo que também nos forma, e até nos revela. Nietzsche não romantiza o sofrimento. Ele sabe que a dor dói. Que ela mutila. Que ela pode destruir. Mas recusa a ideia de que ela seja apenas desperdício ou castigo. Ele nos provoca a perguntar: o que estou fazendo com aquilo que me feriu? Estou apenas sendo esmagado por isso? Ou estou transformando isso em consciência, potência e criação? Nem todo desejo entrega sentido. Talvez aqui esteja um dos pontos mais profundos. Nós sofremos apenas porque os desejos se frustram? Ou sofremos porque esperamos dos desejos uma resposta que eles nunca poderiam nos dar? Muitas pessoas acreditam que, quando alcançarem certa meta, certo amor, certa conquista ou certo reconhecimento, finalmente estarão completas. Mas o desejo realizado pode entregar prazer. Pode entregar alívio. Pode entregar conquista. Pode até entregar vaidade. Mas nem sempre entrega sentido. Talvez o grande erro humano seja confundir vontade com significado. O desejo move. Mas só o sentido sustenta. Quando você vive os desejos dos outros. Mas há um problema ainda mais moderno. Se o sentido é íntimo, pessoal e intransferível, como encontrá-lo num mundo em que as pessoas vivem misturadas aos desejos dos outros? Nunca estivemos tão conectados. E talvez nunca tenha sido tão fácil perder a noção de quem somos. Vemos a vida alheia. Desejamos a conquista alheia. Imitamos a pressa alheia. Copiamos sonhos que não nasceram em nós.
Passamos a sofrer por metas que não escolhemos. Quando vivemos os desejos dos outros, não sofremos apenas por não termos o que eles têm. Sofremos porque perdemos a capacidade de reconhecer o que nós realmente valorizamos quando ninguém está olhando. E, nesse processo, muitos acreditam estar buscando o sentido, quando na verdade estão apenas perseguindo desejos compartilhados por uma multidão igualmente vazia. Por isso, a solidão ganha aqui um valor imenso. Não a solidão do abandono, mas a solidão do recolhimento. Aquela em que a alma pergunta com sinceridade: isso que eu desejo é meu mesmo? Sentido nos pequenos gestos. O sentido raramente aparece quando procuramos por ele de forma direta. Ele costuma surgir como subproduto de algo mais concreto. De assumirmos uma responsabilidade que não podemos terceirizar. De sustentarmos um vínculo mesmo quando ele deixa de ser fácil. E de continuarmos sendo leais a algo ou alguém, mesmo quando não há mais recompensa externa evidente. Nesses momentos, a vida deixa de ser apenas algo que acontece conosco e passa a ser algo que também estamos construindo. O sofrimento não entrega o sentido pronto. Schopenhauer nos ensina que a vontade, por si só, nunca nos dará descanso. Ela nos empurra sempre para o próximo desejo, para a próxima falta, para a próxima promessa de satisfação. E, quando acreditamos ter chegado, muitas vezes descobrimos apenas outro vazio esperando por nós. Nietzsche, porém, nos lembra que, mesmo diante dessa lucidez dura, ainda podemos escolher afirmar a vida. Não como quem ignora a dor. Não como quem finge que as perdas não pesam. Não como quem transforma sofrimento em discurso bonito para esconder a ferida. Mas como quem desenvolve a força de dizer sim à existência tal como ela é. Com suas feridas. Com suas perdas. Com seus silêncios. Com seus abismos. E também com suas possibilidades. Entre esses dois polos nasce uma das grandes tarefas humanas. De um lado, a consciência de que o sofrimento faz parte da vida. Do outro, a decisão de não nos curvarmos inteiramente diante dele. É nesse espaço difícil, entre a lucidez e a coragem, que cada um precisa começar a construir aquilo que chama de sentido. O conhecimento nomeia a dor e a intensidade. O conhecimento que extraímos desses pensadores não resolve a vida por nós. Schopenhauer não sofre em nosso lugar. Nietzsche não escolhe por nós. Nenhum filósofo atravessa a existência que nos cabe atravessar. Mas o pensamento tem um poder importante. Ele dá nome ao que antes era apenas confusão. Nomeia a dor. Nomeia o desejo. Nomeia o vazio. Nomeia a força. E, ao nomear, ilumina melhor as situações que vivemos e as intensidades que realmente carregamos. Às vezes, não sofremos menos porque conhecemos mais. Mas sofremos com mais consciência. E essa consciência já muda a travessia. Porque uma dor sem nome parece um abismo sem contorno. Mas uma dor compreendida começa a revelar seus limites, suas causas, suas sombras e talvez alguma direção. Ainda assim, não existe sentido pronto. Não existe fórmula que sirva para todos. Não existe resposta universal capaz de substituir a experiência íntima de cada alma. Existe apenas a decisão repetida de continuar vivendo de um modo que faça o sofrimento não ter sido completamente em vão. Talvez a dor não entregue o sentido pronto. Mas talvez ela peneire a alma. E, ao peneirá-la, faça cair aquilo que era apenas vaidade. Aquilo que era apenas pressa. Aquilo que era apenas desejo imitado. Aquilo que parecia importante, mas não resistiu ao peso da realidade. E então, depois da peneira, talvez reste alguma coisa. Uma responsabilidade. Um amor. Uma missão. Uma verdade. Uma presença.
Uma obra. Um dever. Algo pelo qual ainda vale permanecer. Algo pelo qual ainda vale lutar. Algo pelo qual ainda vale servir. O sofrimento não entrega o sentido pronto. Ele apenas peneira a alma, até que reste aquilo pelo qual ainda vale a pena viver. Sou o Mestre Malcan, e esta foi a reflexão de hoje. Se esta mensagem fez sentido para você, curta, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar as próximas reflexões. Até lá!